Olá! A nossa aula de hoje trata de questões mais fundamentais da disciplina de metodologia. A gente pode pensar essa disciplina como sendo dividida em três grandes tipos de conhecimento. A primeira delas é, afinal de contas, o que separa o conhecimento científico do conhecimento mais cotidiano, mais convencional, mais sabedoria do povo. Segundo que são métodos e como é que se atinge, e como é que se descobre coisas, e como é que a gente trata as informações que a gente recebe. E a terceira grupo seria assim, quais seriam as formas esperadas de expressar e de relatar os achados que a gente tem. Vamos dizer que as três coisas são importantes, na medida em que a primeira seria a base de tudo, e é a que eu vou trabalhar na aula de hoje, porque sem entender exatamente o que faz o conhecimento científico, fica muito difícil de a gente pensar método. Então, o método é uma consequência da ciência. Sem ciência não tem por que estudar método científico. Então, é isso. Num segundo ponto, claro, aí a gente tem que entender questões mais operacionais, como é que eu coleto as informações de forma que elas sejam aceitáveis, fidedignas, como é que eu recebo essas informações e processo essas informações de forma a tornar os dados um pouco mais palatáveis. Muitas vezes os dados eles vêm em uma quantidade muito absurda e a gente precisa processar essas informações de uma forma um pouco mais compacta, mais sintética para mostrar isso. E finalmente a gente tem que mostrar isso para alguém. A gente não pode ficar com o conhecimento para nós. Esse conhecimento tem que ser disseminado de alguma forma. No mundo acadêmico, esse conhecimento é disseminado através dos trabalhos científicos. E no mundo profissional, a gente faz relatórios para a gestão desse tipo de achado que a gente faz nas pesquisas que a gente faz na empresa. Então, eu acho que esse conhecimento ele serve tanto para quem vai seguir a área acadêmica, quanto para quem vai seguir na área gerencial também, vai ser eventualmente convidado a ser analista, fazer um tipo de análise, fazer um tipo de tratamento, processamento, e vai se aproveitar disso. O material dessa aula de hoje está fundamentado no capítulo 1 do livro-texto. Então, a minha sugestão é a seguinte: antes de vocês verem o meu vídeo, dá uma pausinha aqui no vídeo e vai lá e lê o livro, lê o capítulo 1, dá uma folhada no capítulo 1. Não precisa ler assim, ficar marcando coisa. Dá uma olhadinha, tá? Esse livro está em PDF, ele está no Moodle, e ele está em PDF aberto, tá? Em PDF desbloqueado. Vocês sabem que a gente pode configurar o PDF para ter bloqueios. Então esse PDF está desbloqueado no Moodle. Vocês podem perfeitamente baixar ele, marcar com o marcador. Então baixem, marquem, façam anotações, sabe? Usem esse recurso do PDF para fazer os apontamentos de vocês e tomem notas do livro antes de voltar aqui a assistir o resto do vídeo. Eu acho que esse vídeo ele é um vídeo assim, que dá uma visão geral, dá uma certa explicação, mas óbvio que, como vocês sabem, o filme é sempre pior que o livro, né? Então, assim, lê o livro que eu acho que vai te ajudar muito a entender o filme, tá? Então, falando então da natureza e os objetivos da ciência. Vamos pensar o que é ciência, afinal de contas, o que faz a ciência ser tão interessante, tão importante, que a gente quer que pessoas que estão fazendo uma faculdade na área da gestão, na área da contabilidade, na área da economia, tenham conhecimento na área de ciência. Para perguntar uma coisa para vocês, assim, vamos pensar o seguinte juntos. Nós, como gestores,
ou como tomadores de decisão na área pública e privada, nós utilizamos a ciência. Nós somos usuários de ciência. Todo mundo é, né? Quem decide se vai mandar o filho ou não tomar vacina, né? Existe todo um movimento. Me soa isso tão estranho, porque eu nasci ouvindo falar das maravilhas das vacinas e tal, e lá por cima eu comecei a descobrir, depois de uns anos para cá, descobri que tem gente que não vacina os filhos com medo, né, das consequências. Então, para decidir se vai vacinar o filho ou não, para decidir se a gente manda o filho para o colégio ou não, né, para decidir se é melhor para uma criança ter 9 anos ou 8 anos de escola. Uma série de decisões, tanto públicas quanto privadas, dependem de um conhecimento da ciência a respeito da coisa. Vale a pena para um gestor investir em ações ou colocar esse dinheiro num fundo público? Né? Mas o que isso tem a ver com a ciência? Sim, tem a ver com a ciência. Existem pesquisadores na área das finanças que estudam quais são os melhores ativos, em que situação os ativos valem a pena ou não retornar, que tipo de negócio dá mais dinheiro. Então, veja, a ciência não é só a decisão tecnológica, né, de saber se a gente vai ou não tomar uma vacina, ou qual é o tipo de tecnologia que funciona melhor no smartphone ou numa placa solar. Né? A ciência ela tem a ver com negócio também. Então vamos analisar a diferença entre o conhecimento popular e o conhecimento científico. O que é conhecimento popular? É aquela velho ditado, né? Serração que baixa é sol que racha, né? Eu nunca vi dar errado. Nunca vi dar errado. A minha mãe sempre dizia que quando o gato lava atrás da orelha é sinal de que vai chover. Nunca deu errado. Todas as vezes que eu vi um gato lavar atrás da orelha, choveu. Prestem atenção, se tiver um gato em casa, prestem atenção, quando o gato vai lá, começa a patinha assim, passa a passar a patinha atrás da orelha, pode crer que vai chover. Por quê? Não sei. Ninguém estudou isso. Não tem um estudo científico que mostre a relação entre o gato lambendo atrás da orelha e... Mas conhecimento popular. Né? Eu acho muito importante a gente distinguir essas duas coisas, porque hoje existe um movimento muito grande para as pessoas de pessoas que acreditam em coisas que viram no seu grupo do WhatsApp. Né? Eu acho essa charge muito eloquente, porque ela reflete muito do que a gente está vendo hoje. Né? A gente podia trocar aqui o grupo do Zap, né, pelo teu Facebook, pelo teu Instagram, pelo sei lá o que tu vê, né? Enfim, as pessoas estão se deixando levar pelas redes sociais e estão aí seguindo essas tendências, né, estranhas. Então, o que é o conhecimento popular? Vamos pensar assim, ó, é aquilo ali que está acontecendo ali no grupo do Zap, lá naquele meme ali, né? É o carinha olhando pelo muro e vendo água pingando lá da caixa d'água e dizendo assim, é chuva sim, é chuva. Estou vendo tudo aqui. E a ciência é aquele cara lá na ponta, né? Dizendo, cara, sobe aqui no muro e olha, é só subir aqui e olhar. É só não, né? tem que ter às vezes, para tu ter conhecimento científico, tu tem que ter uma base, e as pessoas hoje cada vez menos têm base e se deixam levar pela aquela coisa que circula lá no grupo do WhatsApp sem consultar, sem verificar se é verdade ou não. Eu não estou dizendo aqui que não tenha muito trololó na ciência, tá? Vamos deixar bem claro isso. Existem problemas na ciência e no conhecimento científico e acadêmico também. Já existem
diversos casos de psicólogos, pesquisadores na área da administração, na área da contabilidade, que inventaram um número, que, sabe, assim, não tem santo em lugar nenhum. Mas existe uma tendência maior de haver esse tipo de problema no lado do conhecimento popular do que no lado da ciência, né? A ciência tem formas de coibir isso. Algumas delas são burladas, às vezes, por algum tempo, mas elas são finalmente descobertas, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, são de duas professoras, Lakatos e Marconi, elas escreveram um livro de metodologia, muito famoso aqui no Brasil, que diz assim: o mesmo objeto ou fenômeno pode ser observado tanto pelo cientista quanto pelo cidadão comum. O que leva um conhecimento científico e outro ao senso comum é a forma de observação. Vamos voltar ali para a coisinha de olhar no buraquinho, né? O fato dele estar olhando naquele buraquinho ali gera um negócio que a gente chama em ciência de viés. Ele está tendo uma visão enviesada. O cara que está subindo em cima do muro, né? Eu acho até que aquela escada ali não é o melhor exemplo. O melhor exemplo seria uma pilha de pessoas subindo lá. Porque eu acho que a ciência é isso, é uma construção humana. É um grupo de pessoas que foi se segurando no muro, um foi subindo no ombro do outro, e aí, com uma hora, um deles chega lá em cima e olha para cima do muro e vê que não é uma chuva, que é só uma caixa d'água que está vazando. Tá? Então, assim, é a forma de observação. O que nós vamos aprender aqui é uma maneira de observar o mundo que vai fazer com que vocês tenham resultados melhores. Isso vai ser diferença completa na vida de vocês como gestores, como pesquisadores, como influenciadores de gestores, aqueles de vocês, por exemplo, que forem trabalhar como analista, gestor, enfim, dando o consultor, dando uma opinião. Vocês vão aprender formas de pesquisar coisas de forma diferente. Desde já nós vamos combinar o seguinte, para essa disciplina, proibido o Google e proibido o Wikipedia. Ah, mas no colégio eu aprendi. Não interessa o que eu estou aprendendo no colégio, porque nós estamos na faculdade. Por que eu estou dizendo isso? Não é que eu não uso Google, não uso Wikipedia. Google, Bing, não importa. É que, para usar isso de forma científica, tem que ter bala na agulha, tem que ter farinha no saco. Eu só mostro para os meus alunos como é que usa isso, lá para os meus alunos de mestrado, doutorado, lá, como é que mostra essa coisa, de como é que usa essa coisa do Wikipedia de forma séria. Com vocês, vamos combinar, para essa disciplina, está proibido o Wikipedia e está proibido o Google. Google, professor! O Google. Não pode usar o Google. Tem que usar outro jeito de achar as coisas. Por quê? Porque o Google, o Bing, eu não estou falando mal da empresa Google, estou falando aqui dos buscadores em geral, eles são feitos para encontrar sites em geral. E com isso eles encontram muito lixo. Vocês têm que aprender que existem maneiras de encontrar pesquisa científica. Quando tu quer pesquisar, tu tem que achar fontes de pesquisas científicas. E é isso que nós vamos aprender nessa disciplina. Então, para vocês se desintoxicarem, né, não pode usar Google, não pode usar Bing, não pode usar DuckDuckGo, não pode usar, sei lá, que pesquisador que vocês usam. Vocês não podem usar isso. E não pode usar o Wikipedia. Vocês têm que entrar nos sites que nós vamos autorizar aqui vocês na disciplina e vocês vão pesquisar lá. Ai, mas que saco. Não, mas não é, não. Vai por mim. Confia em mim que vai dar certo. É isso. Tá? Combinado agora aqui essa regra para nós. Então, conhecimento popular é o modo comum, coerente e espontâneo de conhecer que se adquire no trato direto com as coisas. É saber que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método. Né? Eu sei que chove quando o gato lava as orelhas porque minha mãe me falou. Só por isso. Não tem nenhuma técnica, não li num livro, não li numa fonte séria. Né? Minha mãe me disse. Né? Podia ter visto no Facebook ou num vídeo no YouTube. Né?
É isso. Conhecimento popular, tá? Pode estar certo, pode dar errado. Vou dar um exemplo para vocês. Começou aquele negócio de máscara da pandemia, não sei o que e tal, começou a embaçar meus óculos. Eu uso óculos aos 15 anos de idade e tal, e começou a ficar aquilo tudo borrado e tal. Eu comecei a procurar no Google, no YouTube, como é que não embaçava os óculos. E eu encontrei um site de um cara que ele trabalha com, sei lá, óculos de segurança, né? E ele deu uma dica de botar sabão de glicerina, sabão neutro, em cima da lente do óculos de segurança. Eu digo, que legal, vou fazer isso nos meus óculos. Fiz. Aí, 2 dias depois, eu vi um vídeo de uma médica, uma oftalmologista, dizendo assim, não use sabão na lente dos óculos que vai estragar teus óculos. Os óculos custam uma fortuna, cara. Eu quase que estraguei meus óculos, porque eu vi um vídeo de um cara, e ele não estava errado. Ele estava usando no EPI dele. Um óculos de plástico vagabundo custa 10 pila. Porra, uma lente que custa uma banana, minha lente é caríssima. Não posso usar sabonete na lente. Foi bom, porque eu aprendi que não dá para lavar com sabonete também, porque eu sempre soube que dava para lavar. Enfim, descobri que não. Tá, então, ouçam os especialistas. É isso que a gente vai ver aqui nessa disciplina. Ciência é um corpo de conhecimento que se chega através de métodos e de observação. Métodos e observação. Tem método para fazer isso. Quando vocês estavam no colégio, vocês foram para o laboratório de física, química e tal, tinha um método para fazer as coisas. Na nossa ciência da gestão, da economia, da contabilidade, não é diferente. Nós temos métodos. Não são os mesmos, a gente não usa tubo de ensaio, a gente não usa jaleco branco, né? Portanto, nenhum de nós vai nunca aparecer nenhuma propaganda de pasta de dente, certo? Mas tem um método para a gente fazer as coisas que a gente faz. Né? Ciência é um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao conhecimento sistemático, com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação. Então, algumas coisas assim. Atividade racional, a gente trabalha com base em conhecimento, dirigido ao conhecimento sistemático, uma forma sistemática, sistematizada de fazer, não é de qualquer jeito. Com um objeto limitado, a gente quer uma coisa e não quer abraçar o mundo com as pernas, capaz de ser submetido à verificação. Ou seja, tudo que a gente faz em ciência, e isso é uma coisa muito importante de saber, tudo que a gente faz em ciência tem que ser capaz de ser verificado por um terceiro. Então, essas definições todas que eu passei para vocês têm 5 implicações. Primeiro, a ciência ela é empírica. Ela é guiada por evidência obtida em pesquisa sistemática e controlada. Aqui, empírico não é uma coisa ruim. Empírico pode ser sinônimo de coisa ruim? Pode. Né? A gente sabe isso de forma empírica, a gente aprendeu no dia a dia, na lida do campo. Né? Bom, nada de errado. Mas, às vezes é usado de forma pejorativa. No nosso caso aqui, em metodologia, quando a gente fala em empírico, significa que tem dado na parada, tem realidade na parada. Tá? A gente obteve evidência disso. Tem evidência empírica, ou seja, tem evidência de raiz, de fundamento. A gente foi atrás da informação. Segundo, qualquer coisa fora do campo de observação está fora dos limites da ciência. Né? Então vocês têm que dar uma peneirada no que vem. Tá? Às vezes a gente vai numa empresa, vê um monte de coisa legal, um monte de coisa interessante, se entusiasma com tudo, mas não pode fazer tudo. Eu tinha um professor meu no mestrado que ele dizia assim, o cirurgião vai lá, abre o paciente, né, numa cirurgia, e ele descobre um monte de coisa legal lá. Né? Você deve ter ouvido falar nisso. Né? O cara foi lá, abriu o paciente lá numa cirurgia e ele fez o que tinha que fazer, fechou, e depois quando o cara estava se recuperando, ele disse, olha, só que tem uma coisa, quando eu estava te operando, eu vi que tinha tal negócio.
Aí eu disse, o senhor já aproveitou que eu estava aberto e operou? Não, amigo. Primeiro esse aqui, depois a gente faz o outro, tá certo? Ciência é mais ou menos isso. A gente tem que escolher uma coisa para fazer e fazer aquela uma coisa. E depois a gente pode dizer, vocês vão ver que dá para dizer depois lá no final, assim, olha, mas eu também achei isso, isso e isso que pode dar um bom caldo mais adiante, tá? Mas é isso. Os métodos são usados de forma objetiva e os métodos são prescritos. Nada impede que a gente seja criativo, tá? Quando eu digo que eles são de forma objetiva, que os métodos são prescritos, que existem, né, maneira de fazer as coisas, tá? Não estou dizendo que tem uma única maneira certa de fazer as coisas. A gente pode ser criativo. Criatividade faz parte da jogada na ciência. A gente pode ser criativo e deve, tá? Tem espaço para a criatividade, mas a gente tem que deixar a nossa criatividade ser guiada por métodos respeitáveis, tá? Um outro aspecto que se fala é assim, é absolutamente impossível ser totalmente objetivo, tá? Então, o que acontece? Como é que a gente evita a subjetividade total? Se eu sou um ser subjetivo, se eu não posso ser objetivo, como é que eu resolvo o problema? A gente se arma do que a gente chama de intersubjetividade. O que é a intersubjetividade? Intersubjetividade é o seguinte, é submeter o teu conhecimento a outras pessoas. A gente nunca faz pesquisa sozinho. Nunca, nunca, nunca faz pesquisa sozinho. Do início ao fim da pesquisa, todos os passos da pesquisa, elas, em algum momento, tu vai ter que submeter a tua pesquisa para alguém olhar. Então, nossa pesquisa ela é verificada. A boa pesquisa ela é verificada por outros, né? Dali a expressão intersubjetividade. Não é totalmente objetivo, mas ela é verificada. Ela é verificável, ela tem que ser verificável para ser uma boa pesquisa e ela tem que ser verificada. As pessoas têm que verificar de tempos em tempos. Então, vocês vão ter o orientador de vocês que vai verificar a pesquisa de vocês, vocês vão ter a banca que vai verificar a pesquisa de vocês. Quando a gente é pesquisador, a gente tem comitê de ética em pesquisa que verifica a pesquisa da gente, a gente tem órgãos públicos que verificam a pesquisa da gente, a gente tem outros pesquisadores que leem os trabalhos da gente e dão sugestões e vetam muitas vezes o método que a gente está usando, dizem, olha, não pode usar isso. Então, a pesquisa ela se arma da intersubjetividade, ou seja, do confronto entre as subjetividades das diferentes pessoas para tentar minimizar o viés, né, de uma única pessoa. Então, não existe o pesquisador solitário, aquele cara que a gente vê nos filmes, nos desenhos, o cara entra no laboratório e fica lá mexendo nas coisinhas e tal. Isso não existe em lugar nenhum, esse é sonho de filme, né, do Frankenstein. Fora o Frankenstein, não existe isso, não existe na vida real ninguém que se senta no laboratório e fica lá mexendo sozinho e tal. Todo o trabalho científico ele é um trabalho coletivo, por natureza. E por último, os objetivos da ciência são contribuir para a teoria. E aí, nessa aí de contribuir para a teoria, cabe uma explicação do que é teoria. O que é teoria? Isso é uma coisa super importante. Teoria é uma explicação para um fenômeno. Nós vamos voltar nesse assunto mais adiante, mas teoria é uma explicação. Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está criando, ou testando, ou desenvolvendo, ou aprimorando uma teoria. E aí nós vamos ver mais adiante o que é a tal da teoria, como é que a gente ajuda nesse esforço coletivo para explicar mais fenômenos, mas o negócio da ciência é explicar os fenômenos de forma sistemática, verificável, objetiva, racional. Então, em suma, a função da ciência é
expandir o conhecimento humano, é aumentar o conhecimento humano de forma confiável. Né? Não só aumentar ele do ponto de vista da quantidade de conhecimento, mas aumentar também a difusão desse conhecimento, né? Não adianta nada o conhecimento ficar enterrado embaixo de uma pedra. Então, o que é a metodologia, então, afinal de contas? O nome dessa disciplina é metodologia e não ciência, né? Filosofia da ciência. Nosso negócio é metodologia. Então, para que serve metodologia? O que é a metodologia? Metodologia é a ciência que estuda os métodos de investigação, a apresentação dos resultados, no processo de descoberta ou explicação de fenômenos nos vários campos da indagação humana. Então, nós já falamos sobre várias dessas coisas. A única coisa que eu gostaria de destacar aqui é, ainda dentro um pouco daquela ideia da intersubjetividade, a ciência ela é uma atividade humana, ela é uma atividade social, ela é construída por um conjunto de pessoas. E vocês podem imaginar que cada uma dessas áreas constrói conhecimento de uma forma um pouco diferente. Né? A biologia constrói conhecimento de uma maneira, a química constrói conhecimento de uma outra maneira, a engenharia mecânica constrói conhecimento de uma outra forma. Então, cada uma das áreas constrói conhecimento, tem um jeitão específico de construir conhecimento. Então, se algum de vocês, por exemplo, vem de uma área, é formado em uma área, fez um curso técnico lá no Liberato, por exemplo, né? O que vocês aprenderam sobre método de ciência não é que vai fora, não é isso, mas é o jeitão que o pessoal das áreas tecnológicas cria conhecimento, é um pouco diferente do que das áreas humanas e das ciências sociais aplicadas, que é mais ou menos o guarda-chuva no qual a administração, da gestão e dos negócios e contabilidade e economia criam. Elas são consideradas ciências sociais aplicadas, né? Então, elas são ciências que lidam com fenômenos sociais, né? Então, isso é um pouquinho diferente, tem um jeitão um pouquinho diferente. Então, a gente vai trabalhar um pouco aqui, um pouco mais voltado especificamente para as questões ligadas a essa área do conhecimento, né? A esses campos da indagação humana que são atinentes a esses cursos nos quais nós vamos trabalhar. Então, o método científico, que é o que afinal de contas define a ciência, né? A ciência existe a partir do método científico, né? Ele consiste em regras e procedimentos sobre os quais a ciência baseia a aceitação ou rejeição de seu corpo de conhecimento, incluindo hipóteses, leis e teorias. Tá? Nós vamos falar mais tarde sobre o que é uma hipótese, o que é uma lei, o que é uma teoria. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, vamos expandir um pouco mais esse assunto. Né? Desde já eu venho a dizer que a hipótese é uma explicação temporária. Vamos chegar lá. A lei é uma explicação aceita, né? Geralmente aceita. E a teoria é uma explicação provisória, vamos dizer assim, né? Ela é uma explicação possível, plausível para aquele assunto. Tá? Então, para a gente finalizar, várias coisas vão entrar para a nossa próxima aula, para nossas próximas aulas. Eu não quero me adiantar muito aqui, né, porque senão eu corro o risco de encerrar toda a matéria numa aula só, e isso é um problema sério. Né? Nós temos 19 semanas, tem muito chão pela frente, eu não quero arrebentar com o cérebro de vocês nesse momento. Então,
vamos lá, como é que a gente esquematiza uma pesquisa dentro da tua área de graduação, né? Então, primeira coisa a fazer, vocês vão agora rapidamente fazer o seu trabalho de conclusão de curso de graduação. Numa dessas áreas, administração, comércio exterior, economia, contabilidade, cursos diversos que têm aula comigo, tá? Como é que vocês vão esquematizar isso? O melhor é pensar numa das áreas do teu curso. Eu trouxe aqui alguns exemplos da área da administração, né? Então, RH, marketing, finanças, tecnologia da informação, logística, operações, enfim, uma série de áreas do teu curso. Pensa naquela área e vê qual é a área que te gera maior curiosidade. Pensa. A tua curiosidade nasce daí? Tu tem curiosidade por algum assunto específico? Bom, aí vamos lá. Aí dentro dessa área, tu vai pensar um tema. Para você entrar no site, existe um congresso que se chama Enangrad. Pesquisem no Google, que eu disse que a gente não ia poder usar agora, mas está liberado. Pesquisem no Google lá o que é a Enangrad e vocês vão ver que é um congresso, é um encontro nacional dos cursos de graduação em administração. Tem também para economia, tem para contabilidade, enfim, tem congressos específicos das suas áreas e eles são lá divididos por temas. Dá uma olhada nos temas, vamos lá. Pesquisem isso aí e deem uma olhada nos temas. Achem o tema, delimitem esse tema. Um exemplo de tema na área de administração é o tema da sustentabilidade nas relações com os fornecedores. Né? Bom, isso aí é um mundo. Não vai fazer um TC num troço desse, não vai ficar a vida inteira fazendo TC. Então, tu tem que delimitar esse tema, tu vai achar uma área menor desse teu tema e aí vai localizar dentro desse tema uma lacuna, uma curiosidade, uma coisa que não está explicada ainda, tá certo? E aí tu vai, a partir daí, prover uma questão. Veja, uma questão de pesquisa, nós vamos trabalhar muito forte nessa questão de pesquisa, é uma pergunta. Ela é uma pergunta, ela é uma dúvida que vocês têm. Qual é a dúvida que vocês têm? Né? A minha experiência, os melhores trabalhos vêm de dúvidas dos alunos. Eu adoro quando meus orientandos chegam para mim com uma dúvida. Olha, me disse uma aluna minha no semestre passado, eu tenho curiosidade por economia circular. Eu quero saber como é que funciona essa coisa da economia circular. Eu gosto do tema da sustentabilidade, eu quero ver essa coisa da economia circular funcionando. E eu não sei bem o que fazer. Eu tenho uma hamburgueria pequenininha ali perto da minha casa, que é uma meio boutique, assim, meio bacana, e eu quero fazer esse trabalho em cima dessa hamburgueria. Posso? Pode. E ela fez uma aplicação, foi muito bacana, ela aplicou, fez observação, aplicou questionário, fez entrevista, aí fez uma série de levantamentos documentais, aí entrevistou especialistas, ela fez um trabalho super bacana, né? Porque ela tinha curiosidade sobre esse assunto. E ela foi atrás. Então, isso não é uma regra, isso é uma sugestão, né? Ela tinha dificuldade de achar orientador, até que chegou em mim, né? Eu me interesso por esse tema da sustentabilidade, então acabamos trabalhando juntos esse problema que ela tinha,
Mas, assim, os melhores trabalhos são aqueles que nascem de uma curiosidade. Então, ela não veio de nenhuma área dessa, ela não pensou em RH, ela não pensou em marketing, ela não pensou em finanças. Ela tinha um problema mais amplo, ela queria entender a coisa da sustentabilidade, não tinha isso no curso, e ela quis olhar. Mas é uma possibilidade, de repente, vocês se interessam por RH, vocês querem saber por que afinal de contas, as pessoas se motivam para o trabalho, ou qual é o impacto de uma nova legislação nas empresas de contabilidade, ou qual é que é o impacto de uma nova política cambial ou monetária na economia de um país. Por que não? Né? Ou de um estado, do município, por que não? Por que não estudar isso? Então, a pesquisa nasce de uma curiosidade. Claro que o melhor é se vocês conseguirem encaixar essa curiosidade de vocês dentro da área de estudo de vocês. Você vai ficar mais fácil de achar um orientador, vai ficar mais fácil de achar uma pessoa que te ajude e tal, né? Mais adiante eu vou disponibilizar para vocês alguns materiais mostrando, por exemplo, a gente tem um levantamento que a gente faz aqui, quem pesquisa o quê? Então a gente tem assim, esse professor tem interesse em tais temas, então procurem os professores que, né, agendem tentem já meio que marcar os professores que tenham temas semelhantes aos que vocês têm interesse. Já vão fazendo esse trabalho aí de corpo a corpo agora. Não significa que o cara vai... Mas já procura, professor, é o seguinte, eu ouvi falar que o senhor gosta de estudar marketing, né? Tem interesse por temas de comportamento do consumidor, é um tema que me interessa. Será que o senhor poderia me orientar no semestre que vem, fazer um trabalho comigo? Fala com o professor, né? De repente, fala, olha, eu tenho tal e tal interesse, eu quero aprender isso, né? E estou interessado. De repente, o professor, né, já deixa reservadinho para vocês ali, porque os professores têm vagas, né? A gente não consegue dar conta de todas as pessoas que procuram a gente. Então, assim, já deixa mais ou menos acertadinho já com o teu professor lá, quem é que vai te orientar. Então, já fica já reservado, o TC1 e o TC2 já está marcada a coisa. Mas a gente vai falar da estrutura disso aqui e tal, mas fica a dica, né? Vai pensando já e vai te posicionando que, né? Mais uma dica de conhecimento popular, de sabedoria popular que eu aprendi com minha mãe: boi lerdo bebe água turva, né? Aquele cara que chega depois, e isso é uma verdade, isso é uma expressão do conhecimento popular que encontra reflexos no conhecimento científico. Realmente, a gente tem estudos científicos, não relacionados aos bois, mas relacionados às empresas, né? As empresas que chegam tarde, né, num determinado mercado, acabam pegando o que a gente chama do oceano vermelho, né? Pegam lá aquele mercado competitivo que não tem grandes margens, que não tem abertura para elas poderem ser mais lucrativas. Então, se antecipem, né? Procurem chegar primeiro, porque tem uma coisa que a gente chama na administração da vantagem do pioneiro. Vocês podem ter essa vantagem do pioneiro chegando primeiro no professor que pesquisa o tema que você se interessa. Tá? Então, fica a dica aí, né, de como já começar a se esquematizar e já começar a se antecipar. Os melhores alunos, como vocês sabem, são aqueles que têm acesso aos melhores recursos. Quais são os objetivos, então, na metodologia? Aqui eu vou destacar 5. Tá? Explicar quais são os caminhos genéricos para se fazer ciência. Existem uma série de discussões aí, né, de quais são as melhores maneiras de fazer ciência. Padronizar as formas de condução dos trabalhos de investigação. Vou dar um exemplo para vocês, não relacionado à nossa área, tá? Mas pega, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas. Aprendemos muito, né, nesse último ano sobre o desenvolvimento de vacinas. Como é que se faz vacina? Né? A gente faz um estudo preliminar com um grupo pequeno, fase 1, né? Onde a gente pega um grupo pequeno de pessoas, aplica
vacina em algumas a gente aplica água com açúcar, né? Água destilada, né? E não se sabe quem recebeu o quê, só se sabe que dali a pouco a gente vai ter, olha, parece que quem tomou vacina, mesmo nesse grupo pequeno, teve um bom efeito. Agora vamos para a segunda fase, a gente faz um grupo maior. E agora vamos para a terceira fase, a gente faz um mega grupo, um grupo enorme, e faz um super teste para saber se tem algum problema nessa faixa etária, nessa etnia, nesse grupo tal, nesse gênero. Vai lá e vai testando diferentes condições e verificando se efetivamente a gente encontra aí alguma condição mais rara naquela vacina. Quem que estabeleceu essas 3 fases? Né? Essas 3 fases foram estabelecidas pelos cientistas e foram padronizadas, né, pela metodologia. Então, a metodologia de desenvolvimento de vacina é uma metodologia padronizada. E para uma vacina ser aceita e ser aprovada para aplicação em determinado país, ela tem que passar por esse método. Existem alguns métodos que são comumente aceitos na administração, na contabilidade, na economia, e esses métodos são padronizados, né? A forma de condução é padronizada. A gente vai ver alguns exemplos, embora na nossa área, nas áreas de gestão, existe mais espaço para criatividade, existe mais espaço para abertura de algumas coisas, mas algumas coisas nem tanto. A gente tem que seguir alguns padrões, alguns cânones nesse negócio. Padronizar as formas de apresentação dos trabalhos científicos, isso é uma coisa que é uma característica muito forte do Brasil. O Brasil é um país que prima pela padronização dos trabalhos científicos. Eu não conheço nenhum outro lugar do planeta em que exista uma norma nacional de apresentação de trabalhos científicos. Todos os outros países têm diferentes normas. Os Estados Unidos tem várias, né? Então, assim, o nosso país é um país que, se tu sabe a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, as normas da ABNT, se tu sabe as regras dos trabalhos científicos, da formulação de trabalhos científicos preconizados pela ABNT, tu faz trabalho em qualquer parte do país, para qualquer área do conhecimento e tal, né? Um outro objetivo é despertar a necessidade do rigor metodológico, né? Mostrar, quando a gente fala de rigor metodológico, o que é isso? Como eu disse para vocês, tem um certo espaço para criatividade, mas essa criatividade não pode ser tomada como leviandade. O fato de eu ter, por exemplo, adotado uma maneira mais criativa de fazer um certo tipo de pesquisa, vou dar um exemplo para vocês, tá? Existem certas expectativas de como é que se fazem pesquisas qualitativas, entrevistas, por exemplo, né? Durante muitos anos, a expectativa é que tu fosse até o lugar entrevistar a pessoa. Tu vai presencialmente, né, na sala da pessoa, no escritório da pessoa, fazer uma entrevista com ela, né? O que aconteceu agora com a pandemia? Isso dito por editores de periódicos internacionais reconhecidos, de primeira linha e tal. Se aceita que a pessoa faça entrevista por meio digital. Hoje não tem problema nenhum. O cara pode publicar um artigo científico em um dos melhores periódicos do mundo, se ele conduziu adequadamente a pesquisa dele, a entrevista dele, não teve nenhum viés, não teve nenhum tipo de problema nas entrevistas dele, mas essas entrevistas foram conduzidas de forma eletrônica. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, surgiu um fato novo, uma pandemia global, enfim. O que nós vamos fazer a respeito disso? Nós vamos agir de forma criativa para fazer a entrevista, mas a expectativa de rigor nas entrevistas não baixou por causa disso. Certo? Vocês podem fazer entrevistas e talvez agora em diante
isso seja cada vez mais aceito, vocês podem fazer entrevistas de forma eletrônica com as pessoas, através de videoconferência. Isso vai ser aceito desde que vocês sigam um certo rigor, que não seja feito de qualquer jeito, né? E por último, a orientação da adoção de métodos e técnicas coerentes com a natureza do problema a ser investigado. Nós vamos falar sobre isso a pamparra mais adiante. Mas assim, o que é a ideia? É que eu não use um método inadequado para um determinado tipo de problema. Certo? Eu quero... Vou dar um exemplo. Olha, eu quero saber... quais são os fatores de sucesso para as empresas que adotam a certificação ISO 14001, certo? E tem no Brasil. E tem milhares de empresas certificadas ISO 14001 no Brasil, que é a norma da gestão ambiental aí, né? Eu vou fazer um estudo de caso para isso. Vou olhar uma empresa. Meio amplo, né? Não vou conseguir falar sobre todas as empresas se eu olhar uma. Entende? Então, a metodologia, ela busca orientar a adoção de métodos e técnicas que sejam coerentes com o teu problema. Se o teu problema é falar sobre as empresas brasileiras, certo? Você não vai fazer um estudo de caso. Você vai fazer um levantamento, um questionário em várias empresas para tentar achar pelo menos uma amostra de empresas e falar sobre a tua amostra, né, e tentar extrapolar aquela amostra para o grupo. Quero saber qual candidato vai ser eleito para o pleito tal daqui a uns meses, né? Se a eleição fosse hoje, você botaria isso aqui. Vou lá perguntar para o meu grupo de WhatsApp da família, né? Qual é a confiabilidade disso? Então, assim, tem métodos e métodos. Por outro lado, se vocês estão interessados em saber, não é uma pesquisa muito comum na administração, mas, né, vocês querem saber, por exemplo, a linguagem utilizada nos grupos de WhatsApp de família, né? Podia ter, talvez mais o pessoal da linguística pudesse se interessar por isso, mas, né? Aí pode ser que vocês, olhando o grupo de WhatsApp da família de vocês, dê algum insight aí para vocês, tá? Bom, agora vamos falar assim, ó, 2 grandes grupos de métodos, tá bem? Existem 2 maneiras diferentes de trabalhar. Uma delas é o que a gente chama de método hipotético dedutivo. É uma confuso, parece confuso, hipotético dedutivo. Qual é que é a ideia do hipotético dedutivo? Tá? Eu parto de um conhecimento prévio, ou seja, eu leio a literatura e digo o seguinte, olha, eu quero saber se propagandas baseadas na emoção vendem melhor ou convencem mais um consumidor a comprar um produto do que propagandas baseadas em características do produto. Tá? Para produtos de impulso, né? Devo colocar cachorrinhos na propaganda de papel higiênico ou falar da maciez do papel higiênico? Qual é que é o uso, tá? Então, eu vou lá, eu vou estudar, né, o efeito das emoções nas compras, o efeito da racionalidade nas compras e produtos de impulso, né? E aí eu vou formular um conjunto de hipóteses a respeito disso, né? Pela literatura e tal, pode-se imaginar que propagandas que utilizam, peças publicitárias que utilizam a emoção vão ter mais capacidade de convencer o consumidor a comprar aquele determinado tipo de coisa. E aí eu aplico um teste para testar a minha hipótese. Lá no final eu aplico aquele testezinho lá para testar a minha hipótese de que tal coisa leva a tal coisa. Tá? Então, é isso. Tá bem? Então, o hipotético dedutivo é isso. Eu parto
de uma expectativa, eu parto de um problema, pode ser teórico, pode ser prático, e aí eu testo aquilo ali, ver se aquilo ali é verdade ou não. Tá? Em geral, a gente precisa de estatística para fazer isso. Né? Testar hipótese no gogó é mais complicado. Tá? Então, não é difícil, não são estatísticas muito complicadas não, tá? Já vou avisando para vocês. Não tem nada contra fazer teste com hipóteses. No TC, não tem ninguém que proíba isso. A gente não vê, não é muito comum, a gente não vê muito. A maior parte dos alunos prefere fazer estudo de caso, fazer entrevistas e tal. Eu acho uma trabalheira danada, mas a maior parte dos alunos se sente mais confortável do que isso. Os poucos alunos que eu orientei que toparam usar estatísticas, por exemplo, uma vez o aluno me disse, não, eu tô falando com meus colegas, ninguém está fazendo isso, né? Por que Então, assim, 90 e tantos % usa o outro método, que é o método indutivo. Olha que é a diferença entre o hipotético, o dedutivo e o indutivo, é que o indutivo ele vai a campo mais de peito aberto. Tu não sai com uma hipótese. Tu olha aquele conhecimento prévio, tu formula um problema, tá certo? Mas aí, ao invés de ter hipóteses, tu vai a campo com o teu problema. Tu vai lá pesquisar coisas. E aí, no final, tu vai avançar o conhecimento com base naquilo que tu encontrou. Por exemplo, essa aluna que eu comentei para vocês aí, que fez esse trabalho de economia circular na hamburgueria. Tá? Ela não tinha hipótese de trabalho. Ela sabia o que era economia circular e foi trabalhar em cima da ideia da economia circular. Ela pesquisou um monte, ela olhou artigos e olhou livros e tal. Ela tem um domínio da língua inglesa também, conseguiu acesso à literatura internacional. Tá. Bom, ela foi a campo e levantou uma série de coisas. E aí, com base nessas coisas que ela encontrou, ela formulou um conjunto de proposições, certo? Algumas de natureza prática, a maior parte delas de natureza prática, na verdade, né? Para fazer essa empresa avançar na sua pegada de sustentabilidade, tá? Usando a lógica da economia circular. Então, isso aqui é o método indutivo. O método indutivo parte de um problema, parte de um conhecimento prévio, mas não formula hipótese. Vai a campo com aquele problema, tem algumas ferramentas, né, já estruturadas, a gente vai ver isso mais adiante, mas aí, a partir daí, discute conhecimentos novos a partir daqueles achados que teve lá no campo. Tá? Então, essa é a diferença. Vocês vão optar por o hipotético dedutivo, ou por outro, que é o indutivo, no seu trabalho. Tá bem? Bom, isso encerra a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre como se projeta uma pesquisa, né, e como se relata uma pesquisa e todo o meio do caminho até lá. Tá? A gente vai explorar muito isso daí. Toda semana tem um episódio novo dessa nossa série, né? Mantenham a fidelidade de olhar toda semana o vídeo, não deixar para acumular tudo para maratonar no final do semestre. E tirem as dúvidas em aula, eu vou estar aguardando ansiosamente pelas suas contribuições e pelas suas questões na nossa aula. Forte abraço.